E aí, tudo certo? Sabe quando na escola a gente se esforça, tenta, mas parece que simplesmente não é o suficiente? Pois é, para algumas crianças, aprender a se comunicar é como montar um quebra-cabeças bem complicado. E hoje a gente vai tentar decifrar algumas dessas peças mais importantes. Então, vamos lá mergulhar nisso. Essa imagem aqui é forte, né? Ela mostra bem aquele sentimento de frustração que muitas crianças acabam sentindo. Elas se dedicam, elas tentam de verdade, mas parece que tem uma barreira invisível ali na frente. Essa barreira pode ter um nome, e entender isso é o primeiríssimo passo para conseguir superá-la. Bom, para dar um nome mais técnico, a gente está falando dos transtornos do neurodesenvolvimento. Pelo DSM-5, que é o manual de referência, são condições que aparecem bem cedo e que de alguma forma afetam o dia a dia da pessoa. É um termo bem grande, um guarda-chuva mesmo, que vai desde os transtornos de aprendizagem, que a gente vai ver em detalhe, até condições como o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Certo? Então vamos para a nossa primeira grande parte aqui. Quando o ato de aprender vira um desafio. Mas antes de seguir, a gente precisa fazer uma distinção que é super, super importante. Olha só que interessante isso aqui, a diferença entre uma dificuldade e um transtorno. Uma dificuldade pode ser algo passageiro, sabe? Causada por um problema na família, na escola, sei lá. Já um transtorno, como está aqui, tem uma origem neurobiológica, é algo que persiste. E entender isso é a chave de tudo, não só para a dislexia, mas para entender que desafios de atenção, como no TDAH, também têm essa raiz biológica. Não é falta de esforço, entende? E é justamente nessa categoria de transtornos que a gente encontra algumas das condições mais conhecidas. Vamos dar uma olhada nos transtornos específicos da aprendizagem. Vamos começar pelo mais famoso de todos. Afinal, o que é exatamente a dislexia? Essa imagem aqui ilustra muito bem essa experiência. Dislexia não é sobre enxergar as letras dançando, como muita gente ainda pensa. O ponto central é uma dificuldade bem específica com a leitura e a escrita, que está ligada a como o cérebro processa os sons da fala. É o que a gente chama de informação fonológica. E como é que isso se mostra no dia a dia? Bom, pode ser uma luta constante, trocando a ordem das palavras, trocando letras. A criança pode ter uma dificuldade enorme para ligar o som da letra B com a letra P, por exemplo. E claro, isso tudo vai gerando uma ansiedade que faz a pessoa fugir de qualquer atividade que envolva ler. E não é algo raro, não. Chega a afetar até 15% das crianças na escola. Mas a boa notícia é que tem solução. A principal intervenção para dislexia foca em uma coisa chamada consciência fonológica. Basicamente, é treinar a habilidade de perceber e de brincar com os sons das palavras. É um trabalho educacional que vai direto na raiz do problema. Ok, falamos bastante de letras, mas e os desafios que aparecem com os números? Pois é, também existe um transtorno específico para isso. Essa dificuldade com os números também tem nome. É a discalculia. É um transtorno específico que atrapalha muito na hora de aprender matemática, de fazer contas. E essa frustração que a gente vê na imagem é muito real para quem lida com isso todo dia. E olha, não é pouca gente não. A discalculia afeta até 6% das crianças em idade escolar. É quase tão comum quanto a dislexia, mas se fala muito, muito menos sobre ela. Os sinais são bem claros, sabe? A pessoa pode inverter os números, ter dificuldade até para fazer uma soma simples, ou não reconhecer o que significa o sinal de mais ou de menos. A memória para coisas básicas, tipo a tabuada, simplesmente não fixa, e organizar os números para fazer uma conta de dividir, nossa, pode parecer uma missão impossível. Vamos voltar um pouquinho para a parte da escrita, porque aqui também tem uns desafios bem específicos que, olha, muita gente confunde. Certo, esse slide aqui é essencial. Presta atenção. Disgrafia e disortografia parecem a mesma coisa, né? Mas não são. A disgrafia é um problema motor. A dificuldade está no ato físico de desenhar a letra. É a famosa letra feia. Já a disortografia é uma questão de linguagem. O problema é aplicar as regras de ortografia, mesmo que a letra seja bonita, legível. Olha esse exemplo que remete à disgrafia. O traçado é todo irregular, as palavras ficam mal distribuídas no papel, a criança sabe o que quer escrever, mas a dificuldade está na construção motora, no movimento da mão. E aqui um exemplo de desortografia. A letra pode ser perfeita, mas acontecem aquelas trocas clássicas na escrita, tipo faca com F em vez de vaca com V. O problema aqui não é o desenho da letra, mas a regra ortográfica. Até agora, a gente focou em como o cérebro processa a informação escrita e os números.
Mas os desafios do neurodesenvolvimento também podem afetar e muito a forma como a gente se comunica e interage com os outros. E esses desafios na comunicação são muito variados. Eles podem ir desde a dificuldade de articular uma palavra até o jeito de interagir socialmente, que é uma característica bem central no transtorno do espectro autista, o TEA. Pessoas no espectro podem ter jeitos bem únicos de processar e de responder a sinais sociais, o que torna a comunicação, tanto verbal quanto a não verbal, um campo bem mais complexo. Um exemplo mais focado na fala é a dislalia. É um transtorno em que a pessoa acaba omitindo, trocando ou distorcendo alguns sons. Pode ser por uma questão física, orgânica, ou por um aprendizado funcional diferente de como articular os sons. Outro transtorno, mas agora de fluência, é a gagueira. Ela envolve aqueles bloqueios, repetições, que causam muita tensão muscular. E é super importante saber que fatores emocionais, como estresse ou até impulsividade, que pode ser um desafio para quem tem TDAH, podem acabar piorando esses momentos de fala não fluente. Bom, chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, o ponto mais importante de todos é como é que esse conhecimento todo nos ajuda a dar um suporte melhor. Essa citação da Sociedade Internacional de Dislexia resume tudo de um jeito brilhante. O diagnóstico é clínico, o entendimento é científico e o tratamento é educacional. Isso mostra pra gente que a abordagem precisa vir de vários lados, envolvendo saúde, ciência e, principalmente, a educação. E isso tudo deixa uma reflexão final, né? Entender esses transtornos não é só para listar dificuldades, é sobre reconhecer a neurodiversidade, que existem vários tipos de mentes. Então a pergunta que fica é: como a gente pode construir um mundo que realmente valorize todos esses tipos de mentes?